aqui mais uma brasileira que casa com um egípcio, fica com ele por 10 anos, bota lenço, vira muçulmana, tem 2 filhos com esse cara e aí de repente no trabalho ela conhece um cara de uma outra nacionalidade e como se nada tivesse mudado na vida dela, ela vira um dia pro marido egípcio dela, que é muçulmano, que ela virou muçulmana por causa dele, que ela tem 2 filhos com ele, e fala: amor, então, a nossa química acabou. A gente não tá mais dando certo como era antes. Por enquanto, nós estamos jovens. Antes que nós joguemos nossas vidas ao relento, vamos separar. O cara, um cara estudado, com dinheiro, ainda jovem, vira pra ela e fala assim: tudo bem. Ela fala: tudo bem? Ele fala: sim, tudo bem. Ah, então, porque eu vou morar na Suíça com o meu novo affair. O cara vira pra ela e fala assim: então, você pode ir. Aí ela fala: então você precisa assinar para os meus filhos irem junto comigo. E aí é quando o cara fala: não, os meus filhos são egípcios e do Egito eles não saem sem a minha conscientização. E aí? O que vai acontecer a partir de agora? Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E vamos entender essa história do início. Para a gente entender o que aconteceu aqui, eu vou ter que voltar a 10 anos atrás, quando Mariam conheceu o Mustafa. Ela veio ao Egito para fazer estágio de medicina. Sim, ela é formada em medicina. E por que ela veio fazer estágio justamente no Egito? Aquelas coisas, né, gente, que o destino põe a gente dentro e não explica, não tem explicação. Ela, na verdade, ela poderia escolher vários dentro do programa de medicina dela, ela poderia escolher vários países. Então ela escolheu alguns países da Europa, alguns países do Oriente Médio e alguns países da África. Ela ficou nesse circuito, ela teria que fazer esse circuito em 2 anos. Acabou que ela, no primeiro ano ela já veio da Europa, Oriente Médio, no primeiro ano ela veio parar no Egito. E aí, dentro desse estágio, ela conhece o Mustafa, que é um médico conceituado dentro do hospital onde ela fazia o estágio. Claro, ela é uma moça alegre, feliz, bonita, inteligente, brasileira. Ele, um egípcio, feliz, rico e uma pessoa de uma família tradicional. Logo ele percebeu que esta menina, ela era feita para ele. Ao mesmo tempo que ela era de um outro país, que ela era moderna, que ela era toda doidinha, ela também tinha os seus princípios, como, por exemplo, ela ainda era virgem. Então, isso daí para ele não teve preço. A partir do momento que ele chamou ela para sair e eles foram jantar, tiveram uma noite incrível, só que aí nessa saidinha, ela não bebeu álcool, porque ela não bebia mesmo, ela comia e bebia, tudo saudável. Ele convida ela para ir ao apartamento dele e ela fala que ela não vai no apartamento de homem porque ela não conhece ele, que ela não namora com ele. Mesmo que ela namorasse com ele, ela não iria porque o diabo atenta e aí você acaba conhecendo a pessoa biblicamente falando, e ela não pretendia conhecer ninguém biblicamente falando antes do casamento porque ela estava se guardando para o marido dela, o cara que ela ia amar para a vida dela inteira. Gente, um egípcio, assim, aqui sou eu falando, tá? É minha opinião, não está dentro da história, mas para um egípcio, uma mulher linda, bonita, assim, ela é uma pessoa bonita, tá? Ela não é linda. Ela é tipo eu, assim, bonita, entendeu? Desculpa, amiga, não vai ficar brava comigo, porque senão as pessoas vão entender que você é uma rainha do Olimpo, e não é. É uma pessoa normal, baixinha, do meu corpo, assim, entendeu? Não é uma pessoa... Uau! Mas o seu Mustafa, pela foto que eu vi, muito mais areia pro caminhão dela do que ela pro caminhão dele, entendeu? Ele bem bonito, todo saradão. Na época ele era, né? O tempo nem geralmente é tão bom para os homens como é bom para as mulheres. E aí, ela, aquela coisa, né? Mulher brasileira, em primeiro lugar, doidinha, faladeira, e dá essa carteirada nele. E, gente, ela não estava fingindo, ela não conhecia meu canal, ela não conhece outros canais que falam sobre mulher, homem, golpe, ela não sabe de nada. Ela é uma pessoa que eu falei, gente, eu falei para as meninas, né, quando me contaram essa história, inclusive ela estava presente, ela vive num limbo à parte, assim, sabe? É uma moça que faz parte de um limbo, uma bolha ali que é dela, porque pequeno mundo de Bob, porque ela não sabe nada, apesar dela ter experiência com muitas coisas, ser uma médica bem conceituada aqui no Egito, ela não tem cabeça para outras coisas, entendeu? Mas enfim, vamos continuar aqui.
E aí eles se conhecem e vão ali, enquanto ela tá fazendo o estágio, até que o estágio dela termina. E ela tá sim com ele, super amigos, e até então não deram um beijo, só amizade mesmo, porque óbvio, ele agora está tratando ela como se ela fosse egípcia. Por quê? Porque ela se deu ao respeito, mesmo não intencionalmente. E aí você deve estar perguntando, porque essa foi a pergunta que eu fiz, então você deve estar pensando aí na sua cabecinha assim, nossa, isso não é normal, por que ela fez assim, já que ela não estava com intenção nenhuma? Pois é, tem dois motivos. Por que ela é médica? Porque o pai dela faleceu de câncer. E ela prometeu para o pai dela que ela jamais iria ficar com um homem que não fosse igual ou melhor do que o pai dela para ela. E que ela jamais se entregaria para um homem que ela não tivesse certeza que ele tivesse esses predicados, entendeu? Que ele seria ou igual ou melhor do que o pai dela, que o pai dela foi muito bom para a mãe dela e para os filhos. Então, ela queria aquilo para a vida dela. E como a mãe dela, o pai dela tinha sido o primeiro e único homem da vida da mãe dela, ela queria seguir isso daí. E pronto, gente, isso daí é uma coisa que não dá para mudar. Era de uma família católica, não muito religiosa, mas ela tinha esse propósito de vida. E aí, quando ela conhece Mustafa, dentro de tudo isso que eu contei pra você, ela acha que ele é o cara ideal, porque ele é maravilhoso pra ela. E aí, chega um momento que o estágio dela acaba e o Mustafa fala, Maria, e agora? O que a gente vai fazer? Você vai embora? Ela fala, eu tenho que ir embora e meu estágio acabou, eu tenho que seguir para os próximos países. Qual era o próximo país dela? O Marrocos. E ela segue pro Marrocos e tem 6 meses de estágio no Marrocos, e aí um belo dia ele vai atrás dela. Ela tem as folgas e ele pega um avião e vai lá ficar na folga dela com ela. Se instala no mesmo hotel, fica com ela e pede ela em namoro. Eu tô apaixonado por você, você não sai da minha cabeça, então eu quero oficializar com você um relacionamento sério. E ela fala, olha, para você oficializar um relacionamento sério comigo, você já sabe que eu sou mulher para casar. Você tá gostando de mim? Ela é bem sincera. E ele fala, tô apaixonado, não consigo tirar você da minha cabeça, eu gostaria muito que eu estivesse sendo correspondido. E ela fala que sim, que realmente ela também, desde a primeira vez que ela viu esse cara, ela tá apaixonada por ele. Só que ela fala que ela não quer fazer nada antes de conversar com a mãe dela. E aí ela conversa realmente com a mãe dela, ela vai dar resposta para ele na próxima folga dela, quando eles estiverem lá. Ele volta pro Egito, ele fica um mês aqui no Egito esperando ela dar a resposta para ele. Se falando por telefone todos os dias, conversando por... Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E vamos entender essa história do início. Para a gente entender o que aconteceu aqui, eu vou ter que voltar a 10 anos atrás, quando Mariam conheceu o Mustafa. Ela veio ao Egito para fazer estágio de medicina. Sim, ela é formada em medicina. E por que ela veio fazer estágio justamente no Egito? Aquelas coisas, né, gente, que o destino põe a gente dentro e não explica, não tem explicação. Ela, na verdade, ela poderia escolher vários dentro do programa de medicina dela, ela poderia escolher vários países. Então ela escolheu alguns países da Europa, alguns países do Oriente Médio e alguns países da África. Ela ficou nesse circuito, ela teria que fazer esse circuito em 2 anos. Acabou que ela, no primeiro ano ela já veio da Europa, Oriente Médio, no primeiro ano ela veio parar no Egito. E aí, dentro desse estágio, ela conhece o Mustafa, que é um médico conceituado dentro do hospital onde ela fazia o estágio. Claro, ela é uma moça alegre, feliz, bonita, inteligente, brasileira. Ele, um egípcio, feliz, rico e uma pessoa de uma família tradicional. Logo ele percebeu que esta menina, ela era feita para ele. Ao mesmo tempo que ela era de um outro país, que ela era moderna, que ela era toda doidinha, ela também tinha os seus princípios, como, por exemplo, ela ainda era virgem. Então, isso daí para ele não teve preço. A partir do momento que ele chamou ela para sair e eles foram jantar, tiveram uma noite incrível, só que aí nessa saidinha, ela não bebeu álcool, porque ela não bebia mesmo, ela comia e bebia, tudo saudável. Ele convida ela para ir ao apartamento dele e ela fala que ela não vai no apartamento de homem porque ela não conhece ele, que ela não namora com ele. Mesmo que ela namorasse com ele, ela não iria porque
porque o diabo atenta e aí você acaba conhecendo a pessoa biblicamente falando, e ela não pretendia conhecer ninguém biblicamente falando antes do casamento, porque ela estava se guardando para o marido dela, o cara que ela ia amar para a vida dela inteira. Gente, um egípcio, assim, aqui sou eu falando, tá? É minha opinião, não está dentro da história, mas para um egípcio, uma mulher linda, bonita, sei lá, eu nem, bom, assim, ela é uma pessoa bonita, tá? Ela não é linda, ela é tipo eu, assim, bonita, entendeu? Mas, desculpa, amiga, não vai ficar brava comigo, tá? Mas é uma beleza normal, porque senão as pessoas vão entender que você é uma rainha do Olimpo, e não é. É uma pessoa normal, baixinha, do meu corpo, assim, entendeu? Não é uma pessoa... Uau! Mas o seu Mustafa, pela foto que eu vi, muito mais areia pro caminhão dela do que ela pro caminhão dele, entendeu? Ele bem bonito, todo saradão. Na época ele era, né? O tempo nem geralmente é tão bom para os homens como é bom para as mulheres. E aí, ela, aquela coisa, né? Mulher brasileira, em primeiro lugar, doidinha, faladeira, e dá essa carteirada nele. E, gente, ela não estava fingindo, ela não conhecia meu canal, ela não conhece outros canais que falam sobre mulher, homem, golpe, ela não sabe de nada. Ela é uma pessoa que eu falei, gente, eu falei para as meninas, né, quando me contaram essa história, inclusive ela estava presente, ela vive num limbo à parte, assim, sabe? É uma moça que faz parte de um limbo, ela, uma bolha ali que é dela, porque pequeno mundo de Bob, porque ela não sabe nada, apesar dela ter experiência com muitas coisas, ser uma médica bem conceituada aqui no Egito, ela não tem cabeça para outras coisas, entendeu? Mas enfim, vamos continuar aqui. E aí eles se conhecem e vão ali, enquanto ela está fazendo o estágio, até que o estágio dela termina. E ela tá sim com ele, super amigos, e até então não deram um beijo, só amizade mesmo, porque óbvio, ele agora está tratando ela como se ela fosse egípcia. Por quê? Porque ela se deu ao respeito, mesmo não intencionalmente. E aí você deve estar perguntando, porque essa foi a pergunta que eu fiz, então você deve estar pensando aí na sua cabecinha assim, nossa, isso não é normal, por que ela fez assim, já que ela não estava com intenção nenhuma? Pois é, o pai dela tem dois motivos. Por que ela é médica? Porque o pai dela faleceu de câncer. E ela prometeu para o pai dela que ela jamais iria ficar com um homem que não fosse igual ou melhor do que o pai dela para ela. E que ela jamais se entregaria para um homem que ela não tivesse certeza que ele tivesse esses predicados, entendeu? Que ele seria ou igual ou melhor do que o pai dela, que o pai dela foi muito bom para a mãe dela e para os filhos. Então, ela queria aquilo para a vida dela. E como a mãe dela, o pai dela tinha sido o primeiro e único homem da vida da mãe dela, ela queria seguir isso daí. E pronto, gente, isso daí é uma coisa que não dá para mudar. Era de uma família católica, não muito religiosa, mas ela tinha esse conceito aí, essa proposta de vida. Propósito de vida. E aí, quando ela conhece Mustafa, dentro de tudo isso que eu contei pra você, ela acha que ele é o cara ideal, porque ele é maravilhoso pra ela. E aí, chega um momento que o estágio dela acaba e o Mustafa fala, Maria, e agora? O que a gente vai fazer? Você vai embora? Ela fala, eu tenho que ir embora e meu estágio acabou, eu tenho que seguir para os próximos países. Qual era o próximo país dela? O Marrocos. E ela segue para o Marrocos e tem 6 meses de estágio no Marrocos, e aí um belo dia ele vai atrás dela. Ela tem as folgas e ele pega um avião e vai lá ficar na folga dela com ela. Se instala no mesmo hotel, fica com ela, tudo isso, namorinho à moda antiga. E pede ela em namoro. Fala, olha, eu tô apaixonado por você, você não sai da minha cabeça, então eu quero oficializar com você um relacionamento sério. E ela fala, olha, para você oficializar um relacionamento sério comigo, você já sabe que eu sou mulher para casar. Você tá gostando de mim? Ela é bem sincera. Aí ele fala, tô apaixonado, não consigo tirar você da minha cabeça, eu gostaria muito que eu tivesse sendo correspondido. E ela fala que sim, que realmente ela também, desde a primeira vez que ela viu esse cara, ela tá apaixonada por ele. Só que ela fala que ela não quer fazer nada antes de conversar com a mãe dela. E aí ela conversa realmente com a mãe dela, depois aí ela vai dar a resposta para ele na próxima folga dela, quando eles estiverem lá. Se falando por telefone todos os dias, conversando por Skype todos os dias, dentro da possibilidade deles, né, por causa os dois são médicos, um é estagiário, o outro já é um médico residente, que fala, um médico profissional. E aí, gente, quando dá um mês, ele vai atrás dela de novo, porque estava marcado já, ele vai passar o final de semana com ela de novo lá nas férias, na folga dela e dele. E aí ela fala pra ele, olha, agora você tem que falar com a minha mãe. Aí ele vai, ela liga pra mãe e tal, conversa com a mãe dela, e ele, tudo isso ele já contou pra família dele, todo mundo esperando Mariam. Até que eles se casam, ficam felizes para sempre? Poderia. Só que Mariam é o quê?
É brasileira, né, gente? E a mulher brasileira, querendo ou não, sendo de uma família tradicional ou não, vocês estão sujinhos, gente, pelo amor de Deus, peraí. Pior que isso aqui é câmera, eu não posso nem passar o dedinho assim, ó, senão me falaram que estraga tudo. Mas enfim, tá casada com ele, já tem 2 filhos com ele, 2 meninos, tá? Ficaram 10 anos casados. Dentro desses 10 anos de casamento, eles apaixonados nos primeiros anos. Ela se reverte ao islamismo por causa dele, ela vira muçulmana e não somente uma muçulmana. Ela bota lenço, meu amor, porque sim, a mulher brasileira, quando ela se dedica ao casamento, eu já falei isso pra vocês aqui no canal, tem até estatísticas alemãs de sites de casamento na Alemanha, procurem aí na internet, mas tem. Tem youtubers que falam sobre isso dentro aqui do YouTube, que eles falam o espécime que mais é fácil de você casar porque ele se adapta ao seu habitat natural, são as mulheres brasileiras. Eles usam esse termo, tá, gente? De habitat natural, chama a gente de espécime, mas enfim. Espécime. Bom, vocês entenderam, né? Me corrija aí nos comentários para engajar e já me corrigir a palavra que eu esqueci. É espécie ou espécime? Bom, claro, ela faz tudo isso, ela fica uma mulherzinha de lenço que nem a franjinha dela aparece, cabelinho aqui, ó, tudo assim, ó, só a bolinha do rosto de fora. Quando eu conheci ela tava assim? Não, tava toda de escova, com os cabelos ao vento, cabelo tirado do bob, inclusive. Mas ela, quando ela tava ali apaixonadinha, a química, né, os hormônios tudo fervendo pelo bofe, ela estava de lenço e criou os filhos da melhor forma tradicional ali, apostólica não, muçulmana. Aí, gente, ela voltou a trabalhar. E aí, obviamente, dentro do trabalho, conhece muitas pessoas. Aí ela conhece um sueco, um cara que é sueco. Segundo as palavras dela, maravilhoso, lindo, educado, rico, porque era um dos quesitos dela, para ser igual ao pai dela, um cara rico. E aí ela começa a conversar com esse cara, eles vão se entender super bem, ficam amicíssimos. E ela apresenta este sueco pro marido dela, pro Mustafa. O Mustafa vira amigo também, e eles ali conversando, às vezes vai jantar todo mundo junto. Esse sueco tem uma irmã que veio com ele para fazer companhia, e aí vai os 4 juntos, só que não esqueçam, o sueco veio com a irmã, e a Mariam tem o Mustafa. Aí, gente, ela se apaixona pelo cara sueco. E o sueco corresponde a este amor. Só que ela, como uma boa menina educada, tradicional, né, ali uma pessoa que foi criada dentro dos módulos, talvez conservadores cristãos, ela foi criada assim, né, ela não era muçulmana de nascença. Então o que ela faz? Ela chega no bofe dela, no marido dela, no Mustafa, e fala: Mustafa, nós temos 2 filhos juntos, foram maravilhosos, os melhores 10 anos da minha vida, porém, eu tenho sentido que eu tenho olhado para o nosso amigo sueco, o fulano de tal, com outro olhar. E eu tenho percebido que o meu coração acelera quando ele chega. E ela, gente, ela não olha, como uma boa brasileira, ela foi honesta. Que é o que eu mais falo pra vocês, gente, pelo amor de Deus. Claro que não é todo mundo aqui, a maioria pensa como eu, gente. Não dá pra ser honesta com um homem, assim, entendeu? Pra que vai falar aliás, não é homem, é até mulher. Se você tá se relacionando com uma mulher, pra que tu vai falar pra essa pessoa? Eu tô até com o sotaque dela, porque ela tem o sotaque do sul do país, gente. Olha, como é que você, um ser humano, vira para o outro ser humano no qual é casado, seja homem ou seja mulher, e fala assim: então, eu quero finalizar nosso relacionamento porque eu estou gostando do nosso amigo. Gente, por favor, né? Nossa, a Titi tá tão quieta que tô até assustada. Tchutchu, você tá quieta por quê? Tô tão acostumada com ela causando aqui nos vídeos que ela tá quieta, dormindo ali, nem olhando pra mim. Por que você tá quieta, Tchuco? Oh, meu Jesus, que isso? Ai, até cai, Jesus. Um gato que cai, gente, fala aí. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Ah, tá tão quietinho esse pé rosa de gente que não trabalha. Bom, não existe, né, meu amor? Você vira pro cara, pra pessoa lá que você gosta, que tá se relacionando. Você é casada há 10 anos e fala que você tá gostando de outra pessoa, que você vai largar ela porque você não sente mais nada por ela e sente borboletas no estômago por causa de outra pessoa. É claro que por mais educada que essa pessoa seja, ela vai ficar com ódio de você, mesmo que o amor é a palavra Roma de trás para frente, que é só destruição, né? Se a pessoa, para ela te amar e te odiar, são ali, é um do lado do outro. É questão de você dar um clique na pessoa. E não foi diferente, não. Aí ele faz de conta que tudo bem, que ele é desconstruído, né? Porque eu nunca vi um árabe desconstruído, mas ele finge ser. E aí ele vira para ela e fala: não, tudo bem, você quer o divórcio? Ela fala: eu quero o divórcio. Ele fala: tá tudo bem. Aí ela
Ela, como eu falei pra vocês, ela não sabe de mães de ai, ela não sabe, nunca foi mãe, nunca pesquisou, ela casou com o cara pra vida inteira. Ela, antes de ter filho, ela não foi saber se quando ela quiser sair do país, ela precisa de autorização do bofe ou não. Não esquece que o cara que ela tá gostando é sueco, hein? A bomba vem agora, o babado vem agora. Aí ela pega, não sabe de nada, aí ela fica surpresa, porque ela só tinha escutado que casar, quando ela falou para as amigas dela lá do Brasil, que ela ia casar com um egípcio, o que as meninas falaram é o que menina solteira fala, né? Ai, cuidado para ele não te sei lá o quê. Ai, cuidado para ele não te meter, sei lá, te botar num que privado. Ai, essas coisas, mas ninguém falou para ela, olha, cuidado, que se você um dia quiser voltar para o Brasil, você vai ter que esperar seus filhos completarem 18 anos ou o seu marido autorizar. Ou o seu marido de arrasta, né? E mesmo assim eu nem sei se pode também, mas enfim, isso é outra coisa. É tema até para um outro vídeo nosso aqui. Bom, aí, gente, ele dá o divórcio para ela. Aí, dentro aí da papelada do divórcio, o advogado que é dos dois, né, do casal, que eles têm empreendimento junto, que divide o dinheiro, ela não, como toda boa estrangeira que casa com egípcio, ela não pegou dote. E aí ele, por ser um cara muito educado, ele dá uma porcentagem de dinheiro para ela, porque muitas coisas que ele conseguiu foi com a ajuda dela, e ele, porque é um cara bom, ele não tem obrigação, e eu, sinceramente, no lugar dele, eu tinha era tirado o dinheiro dela, não tinha nem dado. Ah, gente, por favor, né, porque não existe. O bofe vai terminar comigo, e aí vira para mim e fala que tá gostando de uma outra mulher, que é nossa amiga. Ah, gente, desculpa, mas eu não sou desconstruída e evoluída a esse ponto, não. Aí, mas ele evoluído, né? Apesar que agora vem a bucha, né? Aí ela pega e tá feliz com ele, aí ela vira pro advogado e fala, então agora eu quero o papel, a autorização dos meus filhos para virem comigo, para ir comigo para Suíça. O advogado vira e fala, então, não vai, as crianças não vão sair do Egito. Aí ela, como não? Eu sou a mãe, eles vêm morar comigo. Aí ele falou, então, se você quiser morar com seus filhos, você pode morar com seus filhos, é seu direito morar com seus filhos, você é egípcia, mas aqui no Egito. Fora do Egito, você não tem os seus filhos. Então, você quer ficar com seus filhos, fica no Egito e faz o seu futuro cônjuge aí ficar no Egito com você. Tá bom pra você, meu amor? Bom, aí, se vocês tiverem sentido a diferença no som, é porque a bateria do microfone acabou, tá? Junta ela, o advogado, o marido dela, por ser muito bom pra ela e por ser um cara honesto, ele dá um dinheiro pra ela, porque ela, como uma boa brasileira, como uma boa estrangeira, ela não pegou dote no início do casamento, ela nem sabia desse negócio de dote. Ela até brincou com ele, porque obviamente a maioria, 90% dos estrangeiros escuta a história dos camelos, né? E ela brincou na época e falou, ué, você não vai me dar nenhum camelo, não tem nenhum camelinho por mim. A mãe dela também brincou na época do casamento. E ele brincou, falou assim, não tem camelo, eu não tenho camelo, ficou na brincadeira, né? E ela não recebeu nada. Só que ele, por ser um cara honesto, o que ele faz? Quando eles estão separando, dentro do contrato de divórcio, ele dá uma grana pra ela e dá um apartamento pra ela, grande, confortável, pra ela ficar aqui. E ela vira e fala, não, eu preciso tudo em dinheiro porque eu tô indo embora. E também eu quero que você faça a documentação dos meninos para eles viajarem comigo. E eu já tô dando a entrada na papelada lá na Suíça para poder, na Suíça, sei lá, para poder as crianças estudarem numa escola. Aí o advogado vira e fala, então, não tem nada, porque aí quem que tá tratando tudo com ela é o advogado deles. O cara já não tá mais nem falando com ela, né? Ele foi educado, deixou as coisas pra ela, não quis brigar e tava chateado, então ele deixou o advogado fazer tudo, falou, se você precisar de alguma coisa que não esteja na mão do advogado, aí você fala comigo, né? Ele não fechou a porta totalmente, mas também não tava de boa com ela, não. Aí ela pede, né, esses negócios aí o advogado fala, não, ele não vai dar, mas se você quiser tentar. Aí ela liga pra ele não atende, aí ela manda mensagem, aí marca um horário com ele, sai pra jantar com ele, e ele educadíssimo com ela, e ele fala, não, meus filhos ficam aqui. Os meus filhos ficam perto de mim. Se você quiser ficar perto dos seus filhos, você tem um apartamento luxuoso, eu vou continuar sustentando você e os meus filhos até eles fazerem 18 anos, e você fica aqui com a vida que você tem, só que sem mim, fazendo o que você quiser. Quando os meus filhos estiverem na minha casa, você faz o que você quiser no seu apartamento. Eu nunca vou perguntar o que você fez ou deixou de fazer. Mas os meus filhos não saem do Egito. Vão estudar aqui no Egito comigo. Ela, como uma boa mãe,
desespera, né? Fica desesperada e fala: você tá querendo separar os meus filhos de mim? E aí o Mustafa fala: não, você tá querendo separar eles de mim. Eu não tô falando que eu vou tirar eles de você. Aliás, neste caso aqui, eu poderia fazer um litígio com você e falar que você tá me deixando por outro homem. Aí ela fica indignadíssima e fala pra ele, ela fala: eu não tô deixando você por outro homem porque eu ainda não tive nada com esse outro homem. Claro que ela contou pra gente que ela realmente não teve, tá, gente? Só que ela só ficou com o cara 2 meses depois, porque esse cara, esse sueco aí, ele viajou. Depois que ele conheceu ela, e quando ela falou que ela ia fazer o que ela ia fazer, né, separar do marido, ele viajou. Então ela não teve nada. E ele voltaria pra ficar, pra buscar ela e os meninos e ir embora. E o cara, né, esse sueco tão legal que ele não avisou pra ela. Será que ele também não sabia que você precisa da autorização? Porque, gente, eu achei tão estranho. Eu falei pra ela, eu falei: amiga, mas isso é tão, assim, é tão comum, né? Como é que não entra? Isso não entra muito na minha cabeça de você não saber que uma criança, para sair do país, precisa que o pai e a mãe autorizem. Aí ela falou: aqui é tão desorganizado, eu nem imaginei. Falei: como assim? Aqui é desorganizado até a página 2, assim como o Brasil. O Brasil também é desorganizado até a página 2. Mas para você sair do Brasil com um filho, você precisa da autorização dos dois, do pai e da mãe. A maioria dos países é assim. Eu não sei se tem algum que deixa uma criança viajar sem o pai, sem a assinatura, né, os documentos necessários do pai e da mãe. E mesmo que deixe, essa criança em algum momento vai ser barrada. Vai ser, essa pessoa que está viajando com o filho ali, uma hora vai ser barrada. Ou seja, na Europa, porque todos os aeroportos, enquanto você está ali embarcando de um portão para o outro, você tem que apresentar tudo de novo. Aí, gente, ela fica desesperada e aí ela não tem opção. Aí ela fala que vai fazer um processo. Aí o advogado que está tratando do divórcio vira para ele e fala assim: então eu não posso te representar porque eu sou advogado da família dele há muitos anos e a família inteira são meus amigos, nada contra você, mas se você quiser eu posso te indicar um advogado. Ela fala: não, eu tenho. E aí, obviamente, ela não vai querer arriscar de pegar um advogado amigo do marido, ela pega um advogado dela. E aí o que acontece? Ela vai pro tribunal para brigar com o marido, com o ex-marido, para poder ela ter a guarda dos filhos. O juiz fala: mas você tem a guarda dos seus filhos, mas desde que você more dentro do Egito, mas você não tem autorização para ir embora com seus filhos daqui. Aí ela fala: mas eu não vou embora, eu vou voltar a cada, não sei, 2, 3 meses para as crianças verem o pai nas férias de verão. O juiz não dá, não autoriza. E aí, gente, ela vira pro ex-marido, né, pro Mustafa, e fala: como você faz isso comigo? Como que você apronta uma dessa comigo? Você sabia o tempo inteiro, por isso que você me deu apartamento, por isso... E o cara fala assim: eu te dei apartamento, eu te dei dinheiro, deixei suas joias que eu te dei durante esses 10 anos com você, porque sim, eu sei que você vai ficar no Egito se você quiser ficar com seus filhos. E se você não quiser ficar com seus filhos e você for embora, mesmo assim os seus bens são dos seus filhos. Então no final é tudo nosso, entende? Então ele ainda está pensando com a mentalidade típica daqui do Egito. Porque quando as pessoas casam aqui, eles têm isso. Por exemplo, um exemplo para você entender: eu casei com meu marido, então eu sou da família do meu marido, eles me consideram como da família. Por isso, quando a mãe dele briga comigo, ela briga com a filha dela, e as brigas deles são feias. Então do jeito que ela briga feio com eles brigam feio comigo também, porque é família, é uma unidade, entendeu? Então quando ele passou as coisas para ela, ele não foi na picuinha de pensar: ai, não tá mais comigo. Não, se ela tá dentro do Egito, no final o dinheiro é dele e dela, porque é dos filhos deles, porque tava tudo no nome dos filhos. Então não é que ele deu para ela e botou no nome dela para ela vender. Não, trouxa também tem limite, né? Ele ser trouxa até a página 2 também, tudo no nome dos filhos. Então tudo bem, entendeu? É do filho dele, quando ele morrer vai ficar para os filhos dele. E ela fica pé da vida. E aqui, gente, é uma coisa que eu falo pra vocês: aqui no Egito, a mulher egípcia, claro que ela se divorcia, ela separa, mas não quando a química acaba. As mulheres daqui, as que eu vejo, elas se separam quando? Quando o cara é um cara que chifra ela demais, quando o cara casa de novo sem o consentimento dela, quando o cara dá peteleco nela, entendeu? Quando o cara faz coisas desse nível. Aí sim ela bota a felicidade do conjunto, dela e dos filhos. Porque nenhuma criança vai crescer saudável num ambiente que que eles sabem que o pai deles tem outra mulher. Que eles sabem que o pai deles bate na mãe deles. Que eles sabem que o pai deles não liga pra eles, entendeu? Então nessa situação elas vão prezar ainda assim com o consentimento das famílias. Geralmente a mulher, ela vai pra família dela, né?
perguntar para a família dela. Nós, estrangeiras, é muito mais difícil, porque a gente aqui, a gente não tem ninguém. Eu tenho amigas egípcias, tenho, mas nunca é igual você ter família no lugar. E as amigas egípcias, para você que mora aqui no Egito, você tem um monte de amiga egípcia, assim como eu, na hora do bem bom ali, do pega pra capar, elas não ficam com você. Porque as amigas delas, das egípcias, são amigas desde a época de escola. Essas sim são amigas delas. A gente chegou aqui depois de alguns anos, entendeu? E olha que eu tenho amigas aqui que eu conheço desde que eu cheguei aqui. Então eu provavelmente tenho muito mais vínculo emocional com elas do que elas comigo. Então ela não tem o mesmo vínculo comigo como eu tenho com ela. Apesar que, gente, eu sou meio igual gato, né? Eu tenho vínculo enquanto a pessoa gosta de mim. Depois que a pessoa não gosta de mim, eu deleto super fácil pra mim, entendeu? Então, mas nem todo mundo é como eu. Então as pessoas vivem com esse peso, né? Eu não tenho esse peso, graças a Deus. Se a pessoa não liga pra mim, eu não tô nem aí. Eu não tenho apego por quem não tem apego a mim, entendeu? Mas, por uma mulher estrangeira aqui, neste caso, no caso da Mariam, ficou horrível pra ela. Porque, querendo ou não, no final, o marido dela, uma hora, quando os filhos dela estiver grande, eles vão saber por que eles se separaram. E detalhe, o que aconteceu com o sueco? Gente, o sueco não voltou mais. Ela brigou, foi pra justiça, continuou conversando com o sueco. E ela foi visitar ele, sem as crianças, mas ela foi passar lá um mês com o cara, viajou, fez o turismo dela, voltou pro Egito, eles conversando ali por mensagem, vídeo, chamada e tudo. Até que chegou a hora que ela viu, ela perdeu lá as causas, tudo, ela viu que não ia dar certo ela ir embora e deixar os filhos dela, ela não ia conseguir. Então ela vira pro sueco e fala, volta pra cá. Porque ele tinha um trabalho que dava para ele vir morar no Egito e dava, né? Segundo ela, as condições dele dava para ele vir morar no Egito. Então ele falou, Deus me livre, eu jamais moraria aí. Eu fui aí a trabalho, fazer minhas coisas, tchau. Voltei para o meu país. Então, se você não vai deixar seus filhos aí com seu marido, porque o sueco falou para ela, falou, deixa ele aí, vai visitar eles nas férias de verão. Aí a gente vai, aí eu vou com você e a gente fica todo mundo feliz para sempre. Ela não quis, entendeu? Ela não aceitou, ela falou, não vou embora e deixar meus filhos aqui, não posso. E aí ela ficou vivendo aqui. Detalhe, depois que ela viu que ela não ia mais ficar com o sueco, o marido dela continuou tratando ela bem, saindo para jantar ela, ele e as crianças, um relacionamento civilizado. Só que aí ele já estava casado com outra. Ela tentou voltar para ele, a Mariam, ela falou, vamos voltar por causa das crianças, tudo bem, você já está casado, mas aí eu seria a segunda esposa. E, gente, aí ele virou para ela e falou assim, você aceitaria ser a segunda esposa? Se você tivesse continuado comigo, você aceitaria eu ter uma segunda esposa? Aí ela, eu aceitaria. Ele falou, não, você não aceitaria. Não faz parte da sua cultura. Você é brasileira, você é estrangeira, ocidental. Nem as egípcias aceitam. A minha esposa não aceita. Isso tá no contrato de casamento. Antes da gente casar, ela falou pra mim, nunca você vai casar, nunca você vai voltar pra sua ex-mulher, a não ser que você separe de mim. Então nós combinamos. Como você, Mariam, fala isso pra mim? Disse o Mustafa. E ela chorou, falou que se arrependeu. E vai ver, aqui agora sou eu falando a minha opinião, vai ver o que ela sentiu pelo sueco. Falei isso pra ela, falei, você deve ter tido um desejo pelo sueco, pela beleza dele, por outras coisas, fantasias da sua cabeça. Não era amor. O amor mesmo ela sentia pelo marido dela. Porque o que aconteceu no final das contas? Mustafa nunca mais voltou pra ela. Hoje em dia, ela tá morando numa casa sozinha. Os filhos moram com ela, mas fica final de semana com o pai, ou seja, os filhos vão para casa do pai quinta, sexta, sábado, volta no domingo depois da escola para casa dela e ela não tem mais ninguém. Todos os amigos que eram amigos do casal não falam mais com ela, tipo, ela liga, eles atendem por educação, mas todo mundo ficou do lado, claro, do lado do Mustafa. E ela trabalha, tem os amiguinhos dela lá, as amiguinhas dela, mas ninguém por saber da história, porque todo mundo acabou sabendo da história dela, não tem apreço a ela. E tirou o lenço, gente, isso também é outra coisa. Aí as pessoas já não levam muito a sério a pessoa. Bota lenço, tira lenço. Então, infelizmente, gente, não dá pra gente levar um casamento, sabe, pela química. Principalmente quando tem filhos. É igual esses dias eu fiz uma live, eu tava falando da Virgínia Fonseca, né? Que ela não se valoriza. Agora o Boff lá deu até atualizações, ele deu um anel de 200 mil reais pra ela. Que não vale nada, porque ela tem uma bolsa de 500 mil reais. Para ele valorizar ela, ele tem que dar um presente que valha mais do que o que ela possa comprar com o dinheiro dela.
ele não vai conseguir porque ela é mais rica do que ele. E ela não deveria estar aceitando simplesmente porque ele pôs chifre nela. E quem pôs uma vez, trair e coçar é só começar, tá? Então, não se valoriza. E ainda por cima, separou do lado do menino, do ex-marido dela, daquele menininho lá. Por quê? Porque acabou a química, provavelmente. Tudo bem que olhando de fora, assim, eu não conheço, não sigo eles, mas olhando de fora, ela é um mulherão e ele é um menino. Mas, gente, com 3 filhos. Imagina a cabeça dos 3 filhos dela agora. Poxa, papai tem uma namorada, mamãe tem um namorado, mamãe viaja toda hora, bate e volta pro outro lado do mundo pra ir dar pro cara. Quando as crianças crescerem, é isso que as crianças vão pensar. Principalmente o filho homem. Pô, minha mãe viajava daqui do Brasil até a Europa para ir abrir as pernas para um jogador de futebol. Gente, entendeu? Não pode. Quando tem filho, tudo a gente tem que pensar. Tudo a gente tem que pensar. Mas enfim, né? Quem sou eu na fila do pão para dizer algo? Porque também já fiz meus erros? Já fiz meus erros. Faria de novo? Não faria de novo, né? Mas hoje eu vivo mais leve por entender todos os erros cometidos no passado. Então, se você que tem ainda menos de 30 anos ou menos de 40, não está casada, não tem filhos, tenha aqui essa história como exemplo. Depois que casar, não é porque as suas borboletas pararam de bater pela pessoa que você está junto, se for mulher, se for homem, que você precisa separar. Agora, se você não tiver filho, espero que vocês tenham gostado da história. Me conta aqui a sua opinião para poder você engajar aqui no canal. E se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários para mim. Um beijo bem no meio do seu coração.